Alô, alunos do terceiro ano. Antes que nós possamos iniciar a nossa aula relacionada ao trabalho no Brasil, eu só gostaria de situar vocês com relação ao nosso conteúdo de sociologia. Até porque no início das aulas remotas, eu disse que eu iria alternar as nossas aulas de filosofia e sociologia. É claro que quando eu me refiro na alternância, eu estou me referindo que uma semana ou duas, dependendo do andamento do nosso conteúdo, eu iria tratar sobre uma determinada disciplina e nas semanas posteriores eu iria tratar sobre outra disciplina. Claro que quando eu me refiro a outras disciplinas, eu estou me referindo à filosofia e à sociologia. O fato é que nas últimas aulas de sociologia eu vim tratando sobre o capítulo 5, Tecnologia, Trabalho e Mudanças Sociais. Na primeira parte desse capítulo, eu tratei apenas sobre tecnologia. E tratando sobre tecnologia, eu falei da influência destas no mercado de trabalho. E é nada mais natural, a partir dessas atuações dos aparatos tecnológicos dentro do mundo do trabalho, é natural que nós discutíssemos, como nós discutimos, a influência dessa modernização dentro do mundo do trabalho. É claro que isto vai proporcionar algumas transformações a nível global. Só que hoje eu restringo a nossa discussão ao Brasil. É claro que nós devemos levar em consideração o fato do Brasil ser um país emergente. E quando eu me refiro a um país emergente, eu estou falando que o Brasil é um país que não é ápice no seu sentido econômico como um todo. Na verdade, o Brasil tem gargalos que se perduram até os dias de hoje. É nesse sentido que eu gostaria de começar o nosso conteúdo relacionado à questão do trabalho no Brasil. Aí você está vendo uma foto aí na tela que está atrelado à página 146. Abra o livro de vocês na página 146. E com relação ao trabalho no Brasil, o Brasil também segue, já começando aqui o nosso conteúdo. Com relação ao trabalho no Brasil, o Brasil também segue uma tendência a ideias liberais. É claro que quando eu falo nessa tendência, e para isso eu gostaria que você me acompanhasse, no Brasil as ideias neoliberais passaram a ter influência nas políticas governamentais na década de 90. Nós falamos em geografia, nós falamos em sociologia em outros momentos, o que seriam ideias neoliberais. Falamos em geografia, essa questão do neoliberalismo, que, só recapitulando, foi um resgate das ideias liberais que outrora culminaram com ápice a crise de 29. E para solucionar a crise de 29, criou-se a doutrina chamada keynesianismo. E o keynesianismo sofreu no início elogios, mas com o tempo se deteriorou e viu-se a necessidade de se retornar ao liberalismo, ou seja, ao neoliberalismo, que é o liberalismo antigo reformulado. Certo, professor?
Então, o neoliberalismo é o que mesmo? Um conjunto de medidas econômicas que visa a disciplinarização do Estado. É claramente uma contraofensiva ao modelo econômico keynesianista. E como é isso, professor? O Estado tem que interferir menos na economia. Até porque esse era o início da ideia liberalista. O Estado influencia menos na economia. Como é que o Estado vai fazer? O Estado vai enxugar todas as suas finanças. Como enxugar as finanças, professor? Por meio de privatização de empresas estatais. Professor, o que é isso? É a venda de empresas estatais a grupos estrangeiros. O que outrora serviu como solução para os neoliberalistas, agora é um problema. Por quê? Porque gasta-se dinheiro e como não se tem um planejamento, como não se tem um trato maior com relação ao dinheiro público, essas empresas tendem a dar prejuízos, diferentemente do privado. Então, dentro dessa perspectiva, vocês me acompanham aí, tem um agravante. Essas transformações propostas pelo neoliberalismo atingem em cheio ao trabalhador. Por quê? Porque propõe, dentro das suas medidas de enxugamento da economia estatal, ela propõe alguns pontos que são maléficos ao trabalhador, do tipo a cessão de alguns direitos, ou seja, a flexibilização de alguns direitos. É o que o Jair Bolsonaro está fazendo aí, flexibilizando direitos para que, segundo ele, haja a possibilidade de investimento dos grandes grupos empresariais do Brasil e do mundo. Segundo ele diz, é melhor pouco direito e estar empregado do que muito direito desempregado. Esse é o lema de Bolsonaro. É melhor o trabalhador ter pouco direito e estar empregado do que ter muito direito e estar desempregado. Só que ele omite o fato da real possibilidade e da real concretização que pode ser conciliado sim. O que as empresas querem, na verdade, é lucro. Eu vou falar em câmera lenta, lucro exageradamente. Por quê? Porque essa é a política neoliberal. Quanto mais lucro, melhor. E se tiver de sacrificar alguém para que eu possa ter lucro, vamos sacrificar. Aí você diz, professor, mas isso é desumano. Não, isso é capitalismo neoliberalista. E você diz, então como fazer para solucionar isso? Na verdade, isso é uma luta de quebra de braço. Aqui é uma quebra de braço entre o que nós falamos em outras oportunidades, entre a burguesia e o proletariado. É uma relação de conflito. Então, partindo dessa perspectiva, nós temos que entender que o Brasil segue uma tendência com relação aos seus trabalhadores, igualmente a de qualquer nação. É claro que, no final das contas, o Brasil é quem
no Brasil é quem se ferra de verdade são os trabalhadores. Então, eu vou para o último parágrafo. Eu gostaria que você me acompanhasse. Aí, sobre a influência do neoliberalismo. Então, sob a influência do neoliberalismo, as crises econômicas e do índice de desemprego, no entanto, os setores empresariais passaram a acusar o Estado de excesso de proteção ao trabalhador, entendendo isso como obstáculo para os novos negócios. Desse modo, em razão da pressão das empresas nas últimas décadas do século passado e nas primeiras décadas do século XX, exatamente o que Jair Bolsonaro vem fazendo, os governos do Brasil e de outros países criaram medidas para adequar o trabalho à produção flexível. E dentre estas questões, vem flexibilizando a carga horária desses trabalhadores, dando autonomia e liberdade às empresas para negociarem com o trabalhador, burlando alguns direitos. É claro que o governo, em contrapartida, e eu vou para a página seguinte, para a página 147, eu vou para a página 147 porque eu acho interessante, dentro dessa perspectiva, pessoal, vocês prestarem atenção nessa proposta, que trata de uma categoria específica, que são as empregadas domésticas. Uma das classes trabalhadoras que até então não tinham direitos e adquiriram, através de muita luta, esses direitos. Aí tem uma pesquisa aí. Faça uma pesquisa na internet, em jornais e revistas, sobre como foi regulamentado o trabalho dos empregados domésticos no Brasil. Informe-se sobre o conteúdo da lei no que se refere aos direitos e obrigações e procure notícias que mostrem argumentos a favor e contra essa regulamentação no contexto em que ela foi aprovada. Explique o significado dessa conquista para uma parcela desses trabalhadores que viviam na informalidade. Ao final, exponha sua opinião a respeito do assunto, no caderno. Essa atividade é para que você faça no caderno e me entregue poste no privado, ok? Então, você pesquisa e você vai entender que, para que se possa conseguir de certa forma, um direito, é necessário muita luta. E de repente as pessoas querem tirar esse direito para beneficiar quem já tem muito dinheiro, em nome do chamado progresso falso, ok? Eu espero que eu tenha sido compreendido. Tenha uma boa aula e até a próxima aula, e deixe seu like, ok? Se inscreva no canal para que nós possamos atingir uma quantidade boa no nosso canal, ok? Até a próxima aula, pessoal.